Bom dia, glória a Deus. Bom dia, Fabiola. Bom dia, aqui também no YouTube. Glória a Deus. Bom dia, Shalom. Bora compartilhar aí, manda aviãozinho para todo mundo, para estar conosco aqui, aprendendo. Bora. Vamos chamar o povo para despertar no conhecimento, né? Leonara, minha querida, Shalom, a paz, bom dia. Leonara tem evangelizado ele também no Instagram dela, né, Leonara? Trazendo o povo para acordarem conosco aí. Maíra, bom dia, Shalom, Deus abençoe. Bora convidar o pessoal para estar com a gente aí, para ler a palavra do Senhor. Hoje nós vamos de Gênesis 40. Nise, Shalom, bom dia. Quem quiser colocar o link aqui da nossa live, eu acho que tem como compartilhar aí, coloca lá no grupo do WhatsApp, coloca no status do WhatsApp, lá no grupo do devocional, lá no grupo da célula, grupo da família, manda aí, gente. Hoje nós vamos Gênesis 40. Gênesis, capítulo 40. Vou colocar aqui também no YouTube. Gênesis 40. Fixar. Vamos fixar aqui. Aí. Não fixou? Fixou. Vamos orar pra gente começar. Pai, obrigada por esse dia que se inicia na Tua presença. O Senhor tem cuidado de nós nos detalhes, Pai, e nós somos gratos por todo o Teu cuidado, por todos os livramentos, pelo Teu perdão, pela Tua proteção, pela Tua companhia. Obrigada, Pai, pelo cuidado enquanto dormíamos. Obrigada pelo cuidado que está já sobre nós no início desse dia. Que os Teus anjos possam estar mesmo acampados ao nosso redor. E eis-nos aqui, Pai, para engrandecer o Teu nome, para sermos facilitadores do Teu acesso às vidas que chegarem a nós. Que Teu nome seja engrandecido, reconhecido, adorado, exaltado. Que vidas possam desejar Te seguir por conta das nossas vidas. Mesmo quando não abrimos os nossos lábios, que elas possam ser impactadas pela Tua presença. Como é bom Te servir, Pai. Como é bom Te adorar. Como é bom saber que nós servimos aquele que morreu e ressuscitou, que criou os céus e a terra, que não nos deixa sozinho, que é o Todo-Poderoso, que não há nada impossível para Ti. Tu és grande, excelso, soberano, poderoso. Conhece as nossas limitações e nos ama incondicionalmente. Obrigada por isso, Pai. Não foi em vão todo o sacrifício ali na cruz, e eis-nos aqui como prova deste amor, deste cuidado. Que a Tua palavra lida e explicada nessa manhã possa enraizar em nós, em nossa mente, em nosso coração, ficando, Pai, em nós. Espírito Santo tem liberdade para falar e agir em nós. Que cada ambiente agora possa ser inundado da Tua presença.
que nós possamos estar sensíveis a Ti. É a minha oração nesta manhã, Pai. Amém e amém. Aí achei, viu? Pega pra mim, sim. Isso. Tá frio, hein, gente? Como que tá o climinha aí? Vamos esquentar. Obrigada, amor. Obrigada, tá? Vou colocar nas minhas pernas aqui. Ai, de frio. Certo? Vem com Deus, tá? Então vamos lá. Gênesis 40. Pega aí seu marca-texto. Aí. Seu marca-texto, sua caneta. Gênesis 40 tem como título aqui na minha Bíblia: José explica 2 sonhos. E começa assim: passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 dos seus servidores. Isto é, quem ofendeu ele? O chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os 2 e mandou que fossem postos na cadeia que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali. E quando tá assim, né, gente? É muito tempo mesmo. E o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um. E cada sonho queria dizer alguma coisa. Cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-lo de manhã, notou que estavam preocupados e então perguntou: por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Olha, gente, que cuidado de José. Ele era atento, viu? E eles responderam: cada um de nós teve um sonho e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos. Ai, ó, que lindo! É Deus quem dá a capacidade de explicar os sonhos. Vamos, contem o que vocês sonharam. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho. Aí ele disse: eu sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores, e estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e o entregava de novo. E aí José disse: e esse sonho, gente, foi daquele que já servia vinho. Foi o sonho do copeiro. Ele era encarregado de servir vinho. E ele sonhou com uvas, com o que ele estava acostumado a fazer. E aí, vamos lá, versículo 12, José disse: a explicação é a seguinte: sem dúvida, sem sombra de dúvida, o Senhor entregava para José como um dom a interpretação dos sonhos. E ele, com toda a autoridade, dizia sem sombra de dúvidas. A explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias, o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei
como você fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem por lá, lembra de mim, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair dessa cadeia. Aí, ó, indicação, lembre de mim. Lembre de mim e tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei. O Senhor pode colocar pessoas que vão te dar acesso a lugares que você irá por conta do cuidado e plano de Deus. Entender, quando a sua vida está no centro da vontade do Pai, que todas as coisas cooperam e Ele vai te colocar em lugares que você pode não entender, ficar, uau, olha só, eu cheguei aqui. Mas entenda que o propósito maior é de ser um acesso do Senhor naquele lugar. Tudo, quando a gente fala que todas as coisas, tudo coopera para o bem daqueles que amam e servem a Deus, é porque o propósito maior é servi-lo, é para apresentá-lo, é para honrá-lo. O Senhor vai te colocar em lugares porque o propósito dele é esse. Então pode ser por meio dos seus contatos e de pessoas que vão chegar a você. Versículos 15. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus. José continua falando para ele, tá? A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito eu não fiz nada para vir parar na cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação foi boa, aí ele disse: eu tive um sonho. Eu sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. E aí José explicou assim: o seu sonho quer dizer isso. Os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias, o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar a sua cabeça. Aí, depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne. Ai, gente, que forte, né? Mas vamos lá. Versículo 20. 3 dias depois, o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, ou seja, cada chefe teve um sonho que correspondia à sua função, né? Mandou soltar os 2 e deu ordem para que viessem ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. Aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro
voltasse ao antigo trabalho de servir vinho e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José e esqueceu-se dele completamente. Aqui também fica para mim um entendimento. Nós podemos pedir às pessoas, né, uma indicação, lembra de mim, fala de mim lá, mas todo o processo está nas mãos do nosso Deus. E aí, mesmo que a pessoa esqueça, mesmo que a pessoa não fale, mesmo que a pessoa não lembre, ou até mesmo não diga o que é para ser dito, seja omissa quanto a alguma informação a seu respeito, não se posicione quando era para ser, né? A ação do Senhor, ela é soberana sobre nós. E Ele fará tudo o que for preciso para que o propósito dele se cumpra. Ele fará tudo o que for preciso para que o propósito dele se cumpra. Os planos dele se cumprem em nós. Isso quando você deseja que os planos dele se cumpram em sua vida. Isso quando você deseja fazer a vontade do Pai. Porque nós temos o livre-arbítrio, Ele nos dá a oportunidade de seguir os nossos passos, seguir os nossos caminhos, ou buscar seguir o dele, estar no centro da vontade dele. E quando a gente busca estar no centro da vontade do Pai, seguir o Pai, as coisas vão cooperando para que aquele plano e o propósito dele aconteça em nós. Gente, e nós sabemos que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Por mais que no caminho tenha pedras, tenha desafios, o processo seja doído, em todo o tempo Ele vai estar conosco. José não deixou de estar na cadeia. José não deixou de ser vendido como escravo. José foi esquecido mais uma vez. Mas o Senhor estava com ele em todo o tempo. Em todo o tempo. Ele não vai estar com você apenas no momento bom, na bonança, quando a bênção chega, quando alguém lembra de você, quando alguém te indica. Ele vai estar conosco e com você, ainda quando parece que todos esqueceram. Ainda quando parecer que você foi deixado para trás. Acontece com o copeiro, ele é lembrado, ele nem ficou aqui muito tempo, ou melhor, ficou, né? Diz ali que passou-se muito tempo. Cadê? E ficaram muito tempo ali. Mas José estava há mais tempo que eles. Não era para José às vezes pensar: poxa, eu tô aqui, olha, há mais tempo que esses dois. Um chegou e já voltou para o rei novamente, voltou para o palácio novamente. Gente, por mais que as situações às vezes possam aparentar que você foi esquecido,
Em todo o tempo o Senhor está conosco. Porque não é no nosso tempo, é no tempo dele. E como nós temos a certeza e a garantia de que não estamos sozinhos, ele está conosco em todo o tempo. A Denise colocou aqui misericórdia, eu não lembrava disso. História, o sonho é pesado, né? E ter o dom de interpretar sonhos, não pode ter dúvidas quanto ao que o Senhor mandar dizer. Nós entendemos que é uma responsabilidade, né? E José tinha tanta autoridade quanto a isso, porque ele via claramente, enquanto a pessoa dizia, não tinha dúvidas. E eu acho que é assim que o Senhor age. Quando ele fala com você e você for boca de Deus aqui, o que ele te mandar dizer, você não vai ter sombra de dúvidas de que veio dele. Por isso nós precisamos esvaziar de nós mesmos. Ele só vai usar um acesso que esteja totalmente dependente dele. Um acesso que não esteja vazio de si, não tem como receber de Deus. Não tem como ser cheio dele. Enquanto houver muito de si, não tem espaço para ter do Senhor. Meu Deus. Como vamos querer ser usados por Deus, boca de Deus aqui, se não abrirmos mão de nós mesmos, dos meus achômetros? O Senhor, ele usa aquele que tem completa certeza de que está na total dependência do Pai. O Senhor usa como acesso aquele que já entendeu que tudo que está nele não é por ele, mas é pelo Pai, é para o Pai. Então se disponha a isso. E a partir do momento em que você, nesse relacionamento de intimidade com Deus, se dispor a se vaziar de você, a deixar o ego, o Senhor, ele vai começar a te usar como acesso e pode derramar vinho novo sobre sua cabeça, para que você seja o canal para os outros. E um canal limpo, um canal sem interferência. Ah, Deus, é isso que eu quero. É isso que eu quero, gente. É isso que nós queremos, eu espero. Nos colocarmos na total dependência dele para ser acesso aos outros e um canal sem interferência. Que o que vier para ser entregue passe sem a interferência nossa, sem sair coisa nossa. A Leonara colocou assim, ó, e José cuidava deles. E no momento de ser lembrado, de ser cuidado, ele não foi. Mas quem cuida é Deus. É isso aí. Por muito menos a gente se aborrece e deixa o verdadeiro propósito deixa o verdadeiro propósito deixa de ser cumprido. Que sejamos como José, pacientes e entender que mesmo em dias difíceis existe um propósito. É isso aí. Em todo o tempo o Senhor estava com ele. José, mais uma vez, pode ter tido ali uma decepção com o homem. Poxa,
mais uma vez me deixam para trás. Mas isso não abala a fé de José. É um exemplo para nós aqui, gente. Deus traz para nós a história de José. E gente, isso aqui não é coisa de 1 aninho, 2 anos, 3, 4, 5, gente. 5 anos é muito tempo. E isso aqui tem muito mais. 5 anos no deserto. Deserto aqui para nós de modo figurativo, tá? Um momento ruim, um momento mau. Eu sinto que o Senhor quer falar conosco através da história de José. Em todo o tempo, desde quando ainda estava com os irmãos, José tinha intimidade com Deus. Sabia que o Senhor estava com ele. Não o deixou. Mas quanta coisa ruim acontecia com ele. Hoje, por tão pouco, igual a Leonara colocou, por muito menos a gente se aborrece. Hoje, por tão pouco, por um intervalo pequeno de uma tribulação, de uma situação, a gente quer colocar Deus na parede e pedir, reivindicar o direito ou uma ação de Deus. E olha o que José passou. Traído pelos irmãos, vendido como escravo. Gente, vendido como escravo. Ele não foi bem tratado no caminho. Ele não largou o Senhor. Pode ter tido momentos de indagação. O Senhor busca de nós relacionamento transparente e sincero. José pode ter indagado, sim. Mas ele não duvidou de que o Senhor estava com ele. É diferente. Indagar a situação, né? Tentar entender. Mas não questionar, impor. Sabe, vocês estão entendendo, né? O meu ponto de vista e o meu posicionamento aqui. E o Senhor fala conosco que olha a história de José. Ele tinha momentos de alívio em meio a esse tempo todo de tribulação. Ele tinha alívios. E o Senhor vai trazer para nós, em momentos de tribulação, seja o tempo que for. Olha lá meu Spotify, gente, misericórdia, atrapalhando a gente aqui, ó. Nossa, já passou o nosso horário, por isso que cortou ali minha musiquinha, nosso fundo musical. Então vamos lá, José ainda mesmo em meio à tribulação, ele tinha tempos de alívio. Como assim? Quando ele foi vendido para o chefe ali, né, da guarda, ele sendo fiel ao Senhor, sendo ainda um homem simpático, agradável, ele atraía a presença do Espírito Santo onde ele estava. Não tem como ser diferente.
Aquele que carrega a presença de Deus não pode carregar também a ira. Acho que é uma coisa que a gente vai aprendendo aqui junto com José. E o Senhor traz para nós como esse entendimento. Que aí ali ele teve um alívio, foi honrado, teve autoridade, conhecido, mas aí novamente traído. Agora novamente traído, injustiçado, vai para a cadeia, passa um período ainda ali até ser conhecido, até que o carcereiro o conhecesse de fato. E novamente, por conta da presença de Deus na vida de José, ele é reconhecido, ganha autoridade e tem um alívio. O Pai, em todo o tempo, no processo da nossa caminhada, até chegar ao propósito dele em nós, durante esse processo até o propósito, ele trará para nós alívios. Ele trará para nós alívios. É a paz que excede todo entendimento, gente. José estava na cadeia, preso. E era um homem que carregava a paz, a alegria. Uau, gente. Isso é tremendo. Vamos ver aqui. Denise colocou assim: um jovem que perdeu a mãe cedo, no nascimento do seu irmão, logo vendido pelos irmãos, afastado do seu pai. Quanto sofrimento! Realmente Deus quer nos ensinar muito através dessa trajetória. Amém, a Gleice colocou. Muito, né? Quanto ensinamento, gente. Que o Senhor possa completar a palavra dele nos seus corações no dia de hoje. E todos os comentários que nós costumamos fazer da nossa Bíblia de Estudos vão estar ali no grupo do Devocional. Todos vocês são convidados a participar ali com a gente. Eu vou ler para vocês comentário do capítulo. Primeiro comentário, toda hora sobe um bigode aí do meu fundo, do meu filtro, né? Se eu passo a mão aqui, ó, bigode do batom, o filtro aí do batom. Eu vou ler um comentário. Capítulo 40. O primeiro versículo comentado é o versículo 4, que diz assim: no capítulo 39, Satanás utiliza a esposa de Potifar. E no capítulo 40, ele utilizou ao principal dos copeiros. O anterior utilizou para pôr José no calabouço. E o último o utilizou para mantê-lo ali, por sua negligência ingrata. Mas tudo isso foi em vão. Deus estava por detrás da cena. Em todos os assuntos, o seu dedo guiava. Aleluia. Vocês entenderam o comentário? Ele diz que no capítulo 39 a esposa de Potifar foi usada pelo inimigo e jogou José na cadeia. Agora novamente ali o inimigo usa o copeiro ao esquecer de José. O copeiro falou: ok, lembro sim, pode deixar, obrigada, Deus te abençoe, fica com Deus aí. Foi embora e esqueceu. E aí diz que o inimigo usou isso como uma negligência de ingratidão do copeiro. Mas em todo tempo o Senhor está guiando a história de José. Aleluia por isso.
querendo mais comentários aí dos outros versículos, esteja com a gente no grupo do WhatsApp, link aí na bio do meu perfil do Instagram, link também aqui em todas as descrições dos vídeos. Deus te abençoe, uma quarta-feira maravilhosa na presença do Pai, seja cheio e transbordante do Espírito Santo. Hoje é dia de culto em nossa igreja, estaremos juntos às 19 horas, presencialmente ou online, mas eu convido você para não ficar de fora. Que o Senhor esteja contigo e amanhã estaremos juntos novamente, se Deus quiser, às 6h30, para lermos o próximo capítulo. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!